Ah, massa. Tô te vendo aqui. É, eu vou dar continuidade hoje, né? Ao que eu vinha trabalhando, que era a reconfiguração, né? E estudar poses do personagem. é, dentro desse novo visual, né? Que a gente vinha trabalhando. E aí aqui a gente colocou um cabelo, né? Que esse cabelo ele tem essa estética aqui, né? Mas umas partes pontiagudas, né? Uma coisa mais os cachos bem definidos, você consegue ver bem. Então eu vou começar a tentar trazer aqui um pouco disso. Deixar isso aqui menor, porque está atrapalhando um pouco. E aí a pose que a gente estava trabalhando era essa pose, né? Aqui eu estou tentando tentar trazer um pouco da asa. E aí aqui eu vou trabalhar nos shapes, ó. Como ele está de lado, essa região aqui, ó, ela tá maior do que essa, né? Então, eu vou tentar trazer essa ideia de que, por exemplo, aqui na minha própria câmera, o que tu tá vendo dessa minha parte aqui, ela é maior do que a outra região do lado, né? Então, essa é meio que a brincadeira de perspectiva, né? Aquilo que está mais próximo tende a ficar mais exagerado na câmera, né? Então aqui a asa, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com ela, como se ela tivesse à frente de quem olha, né? Está bem grande, assim, bem destacável. E eu tô só fazendo aqui o shape, né? No caso, as formas mais básicas, né? Do objeto. E aí você percebe que quanto mais você afina o que está mais longe da câmera e você aumenta o que está mais próximo, mais dá essa sensação de que está uma coisa grande, né? E uma coisa pequena. Que na minha mão tem essa definição, né? Melhor. Aí como essa asa ela tem uma coisa meio de bruxa, né? De uma coisa meio uma capa, coisa meio rasgada, né? Como a gente tem essa referência aqui, ó. Eu vou começar a dar uns entalhezinhos aqui, ó, para fortalecer essa ideia.
E eu vou só trabalhando com formas básicas, ó. Só jogar um triângulozinho aqui, uma coisa meio que parece um corte. Só essa forma que eu estou trabalhando, ó, no corte da capa. Posso até brincar com as coisas mais assim, ó. Até um quadrado, talvez, quase um quadrado pode dar certo também. E aqui ela é mais um estudo rápido, né? Que a gente falou na última aula, que era a ideia de pensar o concept art, né? É tentar explorar o personagem e tentar ver soluções visuais, estéticas e de formas para esse personagem. Vou só reduzir aqui. Tipo, na última aula a gente mudou o cabelo porque aquele cabelo que lembra uma coxinha já não estava mais. Já não era mais o suficiente, né? Eu vou agora deixar só ele na tela porque eu quero mostrar um pouco dessa dimensão do que a gente está trabalhando. Ó. Se eu pegar aqui uma linha do horizonte, botar o corpo dele mais ou menos aqui, como se ele tivesse. Só para ter uma noção mesmo, essas pernas. Vamos supor que tem um horizonte lá atrás, ó. Né? Vamos supor que tem um sol nascendo no horizonte. E aí você percebe que o que está lá, o que vai andando para o horizonte, ele tende a ficar menor. Então essa asa aqui, a forma dela primária, ó, essa linha, ela liga-se mais ou menos aqui. Então eu posso tentar trabalhar ela aqui, ó. Então percebe que eu consigo ter uma proporção boa de perspectiva quando eu começo a aplicar um pouco desse conhecimento do horizonte. Posso até aqui diminuir a linha do horizonte, ó. Esse horizonte também poderia estar aqui mais acima ou mais abaixo, mas eu sei que ele está mais ou menos aqui porque a forma como eu já tinha pensado algumas geometrias dá a entender que ele está nessa inclinação, né? Então aqui eu já volto a trabalhar com os entalhes, ó, que eu peguei aqui, né? Eu estou só fazendo movimentos circulares assim, ó, e ligando um ao outro, ó, para fazer essa ideia de rasgado, de tecido, né? Ó, deixa eu pegar essa imagem e trazer para cá. Que esse design é a solução visual do artista para esse material. Ela tem essa brincadeira. Vou trazer aqui a câmera. Ó, é esses movimentos. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Então o cara faz a asa toda nesses movimentos circulares, ó. E ele vai ligando um ao outro. Ó. E aí sempre é bom a gente pegar a referência e tentar estudar ela, né? Como é que o cara fez isso? Como é que o cara pensou a solução? Porque essa asa ela é muito específica. Ele poderia ter feito outro tipo de asa. Se eu tirar aqui, ó, olha como ficou, né? Todo circular. Por isso que aqui nessa asa que eu estou fazendo, ela tem essa brincadeira de quinas meio circulares, né? Posso até tirar um pouco aqui também. E como a gente tinha falado na última vez, essa asa ela é orgânica. E por ela ser orgânica, ela tem uma forma própria de vida. Então uma hora ela está assim, outra hora ela está de outra forma. Beleza, pode comer aí tranquilo. Que eu tô gravando a aula e também tu pode ver depois com mais calma, né?
É, então ela tem essa coisa meio rachurada, né, e tal. Aí eu botei aqui uma perna só pra gente sentir a pose, né? Como se ele tivesse fazendo uma pose de apresentação e tal. E claro, né, essas pernas não é as pernas que a gente pensou, ela é mais assim. E aí a gente estava fazendo esse corpo. E agora a gente pode pensar agora que a gente já tem esse estudo e esse aqui, a gente já pode fazer ele dentro de uma perspectiva mais vendável, né? Vamos vender nosso personagem, vamos apresentar ele para alguém. Então a gente tem que botar uma pose mais heróica, mais assertiva. Então hoje a gente vai tentar trabalhar essa pose mais assertiva, porque a gente já fez estudos em cima desse personagem para entender ele, para saber como é que ele funciona. Eu vou até diminuir isso aqui. Então a gente já pode começar a pensar ele. É, ó, aqui tem mais estudos, estudos de corpo inteiro. A gente já pode começar a pensar esse personagem dentro de uma forma mais que possa entregar melhor o cliente. Eu vou agora trazer esses estudos para cá. E vamos tentar pesquisar uma pose. Vou até aumentar aqui minhas referências. E vamos tentar ver uma pose aqui legal, né? O Black Cove tem umas poses bem de apresentação interessantes aqui de personagem, né? Tem essa mais com um ar mais agressivo, né? E tem essa mais contemplativa aqui. Essa é bem interessante. Essa aqui também é legal, ó. Pose meio descontraída. Eu acho que pra gente conseguir apresentar nosso personagem por completo, eu acho que essa aqui é uma pose bem interessante porque ela tanto mostra a espada, tanto mostra a asa, o rosto, a expressão facial. Então, eu acho que ela vai ser um bom caminho para a gente trabalhar nosso personagem. Aparentemente, o nosso personagem não tem uma arma, né? Então, a gente pode ver isso depois. Como é que a gente vai atribuir essa. Se a gente coloca ou não essa ferramenta, né? Vou fazer aqui uns estudos. Agora vamos começar esse esboço, né? Trazer mais aqui um pouco para a gente visualizar bem. Vamos ver como é que isso vai funcionar, né? Então eu vou começar pelo círculo, que é a nossa forma básica mais fundamental, né? Que traz essa ideia de cabeça, de articulação, né? De volume, que nos ajuda a pensar bem essa questão. Eu vou centralizar os olhos, a boca. E uma coisa muito interessante desse personagem é que a anatomia dele, ela não é uma anatomia reta, né, plana. Ela tem uma brincadeira de perspectiva, né? Então, essa região do ombro aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja 2 ombros. Ela está acima e à frente do abdômen, né? O abdômen está um pouco para trás.
Se você for fazer essa pose você mesmo e se olhar no espelho, você vai perceber que essa região aqui do peito, ela vai estar mais ou menos assim, ó. E a perna também vai estar um pouco assim inclinada. Essa mais para cá e essa um pouco assim. Porque o braço está apontando para lá e para cá. E aí é interessante fazer esses estudos assim de bonequinhos pequenos para a gente entender a pose, né? Que pose é essa? Como é que eu faria ela se eu fosse fazer ela de lado, né? Então ela tá assim, ó. Se você perceber, se eu colocar uma reta aqui, esse personagem não está nessa pose. Que a gente poderia imaginar algo assim, ó. Sabe? Mas essa pose aqui não é compatível anatomicamente com o braço. Talvez com a perna ela dê certo, mas o braço não. O braço ele está impulsionando uma força frontal, né? Então ele está segurando uma espada e fazendo um gestual com a mão, com uma espécie de magia, que a inclinação dele estar reta não funciona bem. Porque aqui, ó, parece que ele vai cair para cá, ou que ele de alguma maneira vai fazer uma pose muito mais de concentração, porque ele está tentando ficar plano no chão, diferente dessa aqui parece que ele vai soltar um ataque, né? Se eu botar aqui uma cor, ó, aqui parece que ele vai soltar um ataque e aqui parece que ele quer se ficar plano no chão, equilibrado no chão. Então esse personagem aqui, esse gestual, ele tem isso, a cintura vai um pouco para trás e portanto se ela vai para trás de quem está vendo, ela também ela diminui, né? E dentro dessa circunferência, ó, desse círculo, se eu tivesse outro círculo aqui, esse de cima naturalmente seria maior e esse menor, tanto porque ele está em perspectiva, quanto que ele precisa também ser maior porque ele vai ter que dar conta dessa coisa maior que a gente tem de estrutura, né, de ombro, de peito, né, e de trapézio, né, que é essa região aqui próxima ao pescoço. E aí eu começo a vir com as pernas. E aí quando eu começo a fazer a perna, eu percebo que tem uma coisa interessante aqui. É que além dele estar com a cintura para trás, a cintura dele está fazendo um movimento aqui, ó. Acho que uns 90 graus, uns 35 graus aqui. Ele não está reto para a câmera. Ele está é como se ele tivesse feito um giro na cintura para que essa região fique um pouco mais para trás e essa aqui um pouco mais para frente. Vou botar aqui fundo e frente. Então eu tenho que avaliar isso também quando eu for fazer, né? Então naturalmente essa perna pode ser um pouco menor do que essa. Essa aqui vai, essa perna direita, ela vai estar, é porque tu tá vendo a tela no teu computador, Caio, é invertida. Então se eu tô falando direito, eu acho que pra ti é a esquerda, né? Então eu acho que aqui é a esquerda. Aí eu começo a tentar trabalhar aqui, ó, algumas questões anatômicas. Vale sempre revisitar algumas questões anatômicas, né?
Porque aqui na panturrilha, por exemplo, existe um músculo, ó, esse músculo mais circular aqui, ó. Aqui também a gente tem um músculo. Essas coisas mais circulares que eu venho fazendo, ó, é pensando um pouco na questão da musculatura dele. O pé, se a gente for observar o pé dele, tem uma inclinação em consonância com a perna, né? Então, a perna, essa perna que eu estou fazendo aqui, ela tá mais para cá, né? Mas essa perna, ela tá fazendo um movimento para cá. Ela está inclinada para esse lado, porém aqui abaixo ela começa a vir um pouco para o outro lado, né? Então eu tenho que começar a pensar nessa questão aqui, ó, e trazer o joelho mais para o centro. A panturrilha não vai estar mais tanto em evidência, eu diminuo ela, ó, e eu começo a centralizar ela na câmera aqui, ou melhor, trazer o centro da perna para a visão da câmera, né? E esse pé, ele vai ter uma coisa muito um pouco torcida, né? Ele precisa fazer essa torção para se sustentar no chão e ao mesmo tempo soltar o ataque dele, né? Então, ó, eu vou botar aqui alguns shapes quadrados, ó, que eu consigo sentir melhor o que está acontecendo, ó. Depois eu vou me preocupar em fazer o sapato. Agora vamos observar bem a outra perna, né? A outra perna, ela está em inclinação um pouco para cá, ó. Um pouco para essa região. Inclusive, cara, quando tu for fazer teus estudos, tu pode colocar essas setas que aponta. Isso vai facilitar tu visualizar o que tu tá fazendo, né? Eu faço muito isso, de colocar as setas para entender que tipo de movimento ou inclinação determinada estrutura está fazendo, né? Então eu posso até centralizar também aqui, ó, essa minha perna, em comparação à outra, ela tem um pouco dessa coisa central, mas inclinada um pouco para cá, né? Para esse lado. Então eu vou trazer, ó, um pouco disso. A panturrilha começa a ficar um pouco evidenciada. E na perspectiva, esse pé aqui, ele vai estar à frente desse pé aqui. Eu começo a trazer, ó, uma coisa que facilita fazer o pé antes de realmente executar uma finalização é trabalhar com essa forma. Eu gosto muito dessa forma. Você pensa o quadrado, você pensa outro, só que uma coisa mais triangular. E aí você consegue aqui, ó, puxar. É como se eu quisesse fazer algo assim, ó, uma espécie de como se fosse uma ampulheta, né? Que mede o tempo, né? Só que se eu botar em perspectiva, ela pode ficar assim. E aí o que é que eu faço depois disso, né? Eu posso subir aqui, ó. E aí eu começo a entender que ela tem um vazio aqui, né? Uma coisa mais que empurra para cá. Se eu subir mais um pouquinho aqui, ó, eu começo a perceber a perspectiva dela. E aqui eu já tenho uma boa base para fazer um pé. E aqui não foi, e aqui foi a mesma coisa, porém aqui ela está mais ou menos assim, ó. Ela está mais para cá, enquanto que essa aqui está mais deitada, né? Se eu botar aqui a minha ampulheta, a areazinha está aqui, a área aqui, e eu tenho essa área aqui, ó. Então esse pé ele está inclinado
mais para cima. A base, né, o calcanhar está um pouco mais acima e os dedos estão um pouco mais abaixo, ó. Como se ele tivesse até aqui, não pisando no chão. Se o chão for plano, né? Mas se o chão não for plano, ele está equilibrado ali. E aí voltando para esse aqui, a gente tem essa inclinação aqui. Se a gente for botar o pé aqui de verdade sem o sapato, ó, o dedão estaria aqui, o outro dedo mais ou menos aqui, e aí sucessivamente aqui, ó, a gente teria um pé, um pro outro aqui também, ó. Esse aqui vai estar um pouco mais apertado, ó. E aí eu já estou começando a aproximar a anatomia do meu personagem é, para a nossa referência, né? Eu sei que está ficando meio sujo, mas quando tu for fazer isso no papel, tu tem que trabalhar com um lápis muito leve, para depois vir com um lápis mais forte ou uma caneta para fortalecer o traçado, né? Ó, eu tô aqui só estudando mesmo o nosso personagem. E aí aqui o que acontece, né? Essa região aqui, ela tem uma problemática, né? Vamos pegar aqui um, um corpo. Vamos entrar aqui no Pinterest. Eu vou pesquisar anatomia. Minha internet não está muito boa. Vamos ver se eu consigo pegar aqui uma imagem para a gente poder visualizar essa questão anatômica. Tá muito lento aqui, mas te mostrar aqui. Tentar fazer aqui menor. Esse nosso personagem, a inclinação do corpo dele, ela, vamos supor que eu tenho aqui o tronco de um corpo, né? Que seria o peito, o abdômen, né? Aí aqui eu tenho ombros, aí eu venho um trapézio, pescoço e por aí vai, né? Isso é um corpo de frente, né? Isso eu estou fazendo de uma forma bem simplificada. A pose do nosso personagem, ela está inclinada em direção à câmera, né? Em direção ao espectador que vê. Então esse corpo aqui, ele começa a ter mudanças, né? Então você começa a ver a região que está lá atrás um pouco para frente, né? Então esse trapézio, ele vai começar a ter uma certa evidência aqui, ó. E o meu pescoço, ele vai estar mais ou menos aqui, diferente desse pescoço aqui, que ele está quase que plano, ó. Ele está mais ou menos assim. Eu não consigo ver a circunferência do cilindro. Aqui eu começo a ver a circunferência do cilindro. Assim como também eu consigo começar a ver a circunferência dessa estrutura, que também lembra um cilindro, ó. Se eu colocar outro aqui, da cintura, eu começo a ver. Só que esse cilindro de cima, ele começa a engolir o de baixo.
como se de baixo estivesse um pouco dentro dele e ele tem mais evidência. Eu posso até diminuir aqui, ó. E aí o que acontece, né? O nosso personagem ali, o ombro está levantado, então o trapézio está apertado aqui no pescoço, né? Como se essa região sobe, né? Tudo sobe. E aí você começa a ver uma outra disposição, né? O peitoral começa a ter uma certa evidência maior e o abdômen começa a diminuir o tamanho para cá. Se eu for deletar aqui, ó, não sei se tu consegue perceber, mas esse é bem diferente desse, né? Aqui eu tenho um e aqui eu tenho dois. Qual a diferença do 1 para o 2, né? A inclinação possibilita que eu comece a ver melhor essa região aqui, que está abaixo do pescoço, né? Ou melhor, acima do tronco. Enquanto que essa região do peitoral, do abdômen, ela começa a afunilar, né? Como se tivesse um funil aqui, ó. Eu começo a reduzir informação nessa região da ponta. Começo a diminuir aqui pra cá. É como se essa região aqui começasse a ser espremida, diferente dessa. Se eu botasse 3 linhas aqui, eu conseguiria ver os dois volumes, mas se eu colocasse 3 linhas aqui, elas estariam tão apertadas que ficaria difícil de ver. Então, essa inclinação ela é um pouco disso aqui, sabe? Essa região ela começa a ser espremida pelo movimento, pela perspectiva de quem vê, né? Ó, começa a tentar trabalhar aqui a virilha, ó. Então aqui eu tenho um peitoral mais destacado, porque ele está bem à frente da câmera. O ombro está levantado, apertando o trapézio, ó. Quando tu tiver dificuldade de entender essas questões, tu pode fazer a mesma pose olhando para o espelho e perceber o que é que está no primeiro plano, o que é que está no segundo e o que é que está por último, né? E aí você consegue captar bem essas questões. Então aqui o pescoço dele vai ser muito difícil de ver, porque a cabeça está um pouco bem acima, né, bem à frente da câmera, e você começa a ver menos o pescoço, ó. E aí percebo que a minha preocupação é bem menos de acertar e muito mais, a minha preocupação é bem menos de definir e muito mais tentar encontrar um caminho correto para a nossa referência. E aí vamos começar a brincar com os braços, né? O braço também tem essa brincadeira de que o cotovelo está um pouco atrás e a mão um pouco mais à frente, né? Ele tem essa inclinação de soltar um poder e sustentar a espada, né? Então se você olhar aqui na câmera do celular, minha mão está muito à frente e meu ombro está muito lá atrás, né? Meu cotovelo. O cotovelo está mais atrás do que o ombro, então você percebe que quanto mais atrás, menor a perspectiva da coisa, né? E aqui no meu personagem, ó, você pode até ligar umas linhas. Essa linha vem até aqui e a linha do ombro vem até aqui, por exemplo. Eu faço o braço e eu começo a triangular as coisas, ó. Tem, como se aqui tivesse uma ligação. Aqui fica o vazio, ou seja, não tem nada aqui. E aí eu vou começar a tirar essas informações do lado, porque está começando a atrapalhar. Eu vou tirar aqui. Vou só tirar isso aqui que está me atrapalhando um pouco.
para a gente começar a entender melhor essa questão. Eu deixei ele aqui salvo, ó. Depois eu te passo essa imagem. Aqui parece que ele está com a mão na cabeça, né? A linha já está dando esse direcionamento, né? Por isso que é importante fazer linhas para fazer o processo, porque isso ajuda a gente sentir para onde as coisas estão indo. Então aqui eu tenho, vou só aumentar aqui, ó. Aí eu vou começar a perceber que esse braço ele está um pouco para trás. Então eu posso começar a fazer essa bolinha menor do que essa e ligar as duas bolinhas, ó. E aí eu começo a fazer já ela em perspectiva. Uma coisa interessante é que, como a cintura está inclinada para lá, o peitoral também está inclinado para lá. Então, esse peitoral aqui, ó, essa região é menor do que essa. Porque esse ombro, essa região, ela está mais à frente da câmera, né? Então eu vou começar a pensar aqui também que essa bolinha aqui, ela já é um pouco menor do que essa, porém não tanto. Porque ela não está lá no fundo, ela está à frente do ombro, né? Então eu posso até fazer ela do mesmo tamanho aqui, ó. E aí eu começo a pensar o braço. O braço tem uma inclinação descendo, ó. Percebe que o braço desce, a mão desce e o ombro sobe. Aqui tem a mesma ideia de movimento, né? O braço se inclina, tenta ficar plano. Posso até planificar mais, ó. E a mão fica plana também, ela não desce muito. Então eu faço um círculo aqui para maior do que o círculo de trás. Por quê? Porque ela está no primeiro plano, né? Ó, posso até tentar fazer aqui uma ideia de dedo, ó. Aqui eu começo a trazer as linhas, ó, também do meu ombro. Posso fazer aqui uma ideia de punho. E eu vou começar a retirar algumas coisas que já não é compatíveis com minha referência, né? Essa cabeça, ela pode ser bem maior para fortalecer a ideia de que é uma pessoa mais nova, né? E eu começo a trazer outra ideia aqui. Aí vamos para a asa, né? Já que a gente tem uma ideia de... Vou retirar mais dessa cintura aqui. Posso até mudar a inclinação, ó. E aí eu começo a trabalhar as asas. Aqui eu já estou trabalhando uma outra tipo de movimento para a asa. Que, como eu falei, a asa é orgânica, né? Então aqui eu já tenho uma base legal. E aí, tendo essa base boa, eu vou trazer aqui o nosso personagem de fato, que a gente já tinha estudado a anatomia dele, né? Que era meio que essa roupa aqui, né?
Agora eu vou, no teu caso, você daria uma apagada, não apagar totalmente o esboço, e viria com um lápis mais forte ou uma caneta para tentar definir melhor o que tu está fazendo, né? Na verdade, dependendo de como você fez o esboço leve, é, não precisaria nem apagar. Bastaria vir com um lápis mais forte para começar a definir melhor esse personagem. Aqui eu vou começar a trazer é, um pouco dessa roupa, né? Eu vou trazer aqui também um estudo que a gente fez. Esse estudo aqui é interessante porque ele já traz uma outra visualização desse nosso personagem, né? E aí vamos trazer essa roupa pro nosso personagem. Eu vou começar a trabalhar aqui a forma triangular, né? Como esse ombro está mais inclinado para cima e esse para baixo, esse triângulo, que é a armadura dele, também segue a inclinação do ombro, porque o ombro empurra a armadura, né? Então aqui eu começo a tentar trazer um pouco da roupa. Começo a destacar aqui algumas coisas do peitoral dele. A perna tá até próxima à outra, ó. Se você for ver essa perna aqui, tá bem parecida com essa, né? Então já facilita muito de trazer elementos, né? Uma coisa legal de se fazer é virar o papel de cabeça para baixo ou ver de longe para sentir o que a gente está fazendo, né? Invertir aqui, ó, para sentir mais como é que tá ficando isso aqui. Essa perna aqui, trazer um pouco mais para baixo. E a nossa perna, ela tem essa brincadeira de ser algo monstruoso, né? Essa armadura meio. Aí essa perna aqui. Para facilitar na composição, eu posso começar a trazer aqui formas geométricas, ó. Trazer um cilindro, porque facilita o direcionamento, ó. E aí, começar a trazer o braço. Nosso braço, a gente fez alguns estudos específicos, né? Vou trazer aqui o braço. Não é esse. Aqui o braço. Vou tirar ele daqui.
deixar ele por aqui, né? E eu vou começar a trazer o nosso braço aqui, ó. Vai ser difícil ver a armadura do antebraço, porque aqui o cilindro é bem menor, né? Porque a perspectiva, vou virar aqui pra gente ficar próximo à nossa referência, senão vai confundir, né? Aqui, ó, a região do braço tem pouca informação, né? Porque a inclinação na perspectiva não permite que tenha essa visualidade toda. E aqui ele tem uma espécie de armadura, né? Uma costura específica. E aqui eu começo a tentar fazer a mão, né? Eu posso começar aqui, ó, com um quadrado, ou quase um quadrado, né? E pensar esses dedos assim, ó. Faço os quatro. Vamos tentar dar o zoom aqui para entender, né? Ele tem uma forma diferente, né? Esse aqui tem o mesmo movimento do outro. E aquele ali tem uma inclinação um pouco mais que sai, né, da câmera. E aí a partir do momento que eu fiz essa base, eu aqui já trago outra, ó. Como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Como se eu estivesse ligando os pontos de alguma coisa, né? Então eu tenho aqui, aqui e aqui, que são os três ossinhos do dedo, né? Os três ossinhos principais. Então tem uma base, o meio e o terceiro dedo. E aí depois que eu faço isso, eu posso fazer uma coisa meio circular aqui, ó, nas articulações. Depois eu saio ligando os pontos, ó. E automaticamente eu vou diminuindo, né? Porque a base do dedo ela é mais larga do que a ponta, né? E aí quando eu quero trabalhar esse dedo de frente, aí começa a dificultar um pouco, porque a parte da ponta do dedo fica à frente da base. Então você tem que visualizar isso, né? Posso trazer aqui, ó, os círculos e o dedo fica mais ou menos assim, ó. Sempre é bom ter referência, viu, para fazer isso, porque o dedo ele é muito complexo, a mão é muito complexa, né? Então aqui eu fiz meio que esse estudo, né? Eu tenho uma base aqui, vou tentar fazer melhor aqui. Vamos olhar para a referência, né? Ele tem essa inclinação, tem essa outra e essa outra. Então eu estou só fazendo os ossinhos do dedo, vamos imaginar, né? Aí eu tenho essa aqui e essa aqui. Tá uma bolinha na articulação, ó. O outro dedo ele vai seguir o mesmo movimento, ó. Tem uma bolinha e uma bolinha. O outro, bolinha, aqui. Então agora eu tenho uma base aqui. E o dedão, na verdade ele só vai ter dois tracinhos, né? Mais ou menos aqui. E aí a partir disso eu posso, ó, começar a fazer as coisas circulares, né? Trago um pra cá. Aí eu começo a pensar melhor, ó, os dedos. Como a mão não é um quadrado perfeito, né? Ó, se eu trazer aqui o dedão, ó, começo a aproximar isso. Como mão é difícil de se fazer, vale a pena fazer esses estudos aqui, ó.
antes de fazer a mão de verdade. Quanto mais difícil é algo, mais você tem que parar para dedicar aquilo, né? Então você vai fazer aí o nosso braço aqui. Você tem que fazer esses estudos específicos, né? Estudos daquilo que está te dificultando no processo. Então você dá uma pausa, pega um caderno à parte, uma folha diferente e vai estudar mão. Mão, vai estudar pé, que são os mais complexos, né, geralmente. Aqui ainda não está a mão perfeita, mas é só uma ideia de pra gente pode passar esse feedback aqui da mão. Esse dedão que tá torto, né? Ele é mais pra cima aqui, ó. Fiz um, fiz dois, bolinha. Começa a trabalhar a geometria. Ó, eu começo a trazer um pouco melhor isso. Mas ainda tá bizarro, né? Na verdade tá um pouco melhor. Que a inclinação dessa mão, a perspectiva é assim, né? A base dos dedos está mais à frente e a polpa da mão, né? Está mais aqui assim. Aí aqui vamos trazer essa ideia. Eu já vou logo trabalhar aqui a geometria. Porque a gente já falou bastante do dedo ali. Fazer logo os dois dedos aqui, ó, juntos. Eu estou fazendo meio uma cor por cima da outra, mas na hora que eu for finalizar, eu vou conseguir visualizar bem isso. Posso começar a brincar com sombras aqui, ó, em determinados locais, para entender que uma parte está acima da outra, uma parte está mais distante da outra. Então eu tenho camadas, eu começo a pensar em camadas aqui, ó. Aí vamos para a próxima mão, ou próximo braço, né? Esse braço, ele está mais inclinado para cá. Aqui assim, ó. Porque a forma como ele está segurando a espada tem que ter essa inclinação para sustentar o peso, né? Como se o peso estivesse sendo sustentado por esse músculo aqui, ó. E o bíceps, né? Por isso que ele inclina a força para cá. Existe uma força, uma tensão que puxa, né? Então ele bota a força aqui e ele bota a força no ombro também. O ombro está botando muita força. Como se o ombro estivesse empurrando para trás, lá para trás e para cima, né? Aqui eu não sei ainda que tipo de espada eu vou colocar, né? Não sei se vale a pena ter uma espada. Não sei, não curto muito. Mas a gente pode ver. Vou até colocar aqui uma ideia, né? De espada. Vou botar uma mini espada. É igual o Leônidas de outro anime, né? Que ele anda só com o cabo da espada. Ele não anda com a espada. Então, a aula na verdade está próxima de acabar, Caio. Eu tô vendo tua mensagem agora. A gente vai encerrar às 10h30. Então a gente vai deixar para a próxima aula um refinamento melhor dessa pose que a gente está fazendo, né? Para que a gente possa finalizar nosso personagem, né? Então beleza, eu vou pausar aqui a gravação
para que tu possa assistir, né, mais tarde